Irmãos, nós hoje vamos meditar no Salmo de número 38. Salmo de número 38 diz o seguinte: Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Numa parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tenho feridas que cheiram mal e estão cheias de pus, por causa da minha insensatez. Sinto-me encurvado e muito abatido, ando de luto o dia todo. Os meus lombos ardem e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por causa do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. O meu coração bate acelerado, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, até essa me deixou. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha desgraça, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas, e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abro a boca. Sou como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me responderás, Senhor, Deus meu. Porque eu dizia, não deixes que eles se alegrem de mim, e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre diante de mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos que sem motivo me odeiam. Aqueles que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Amém. Vamos orar, irmãos, ao Senhor. Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por estarmos reunidos aqui mais uma vez, pela oportunidade e o privilégio que o Senhor nos concede. Queremos pedir ao Senhor que perdoe os nossos pecados, perdoe o modo como inúmeras vezes ofendemos ao Senhor em pensamentos, palavras e obras. E pedimos ao Senhor que por Tua graça e favor continue a modificar o nosso coração e abra o nosso entendimento para que a gente compreenda a Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós começamos na semana passada a estudar os Salmos, né? E vamos passar, acho que pelo menos uns 3 meses, estudando o livro de Salmos, antes que a gente passe para o livro de Deuteronômio, né? Nós terminamos o segundo livro de Samuel agora há pouco, e antes que a gente passe para Deuteronômio, a gente deve passar um tempo estudando os Salmos. Semana passada, nós vimos um salmo de louvor com o pastor Danilo, e hoje nós vamos ver um outro salmo, Salmo 38, que é um salmo de lamento. Antes da gente entrar no salmo, eu queria só tentar ajudar os irmãos a entenderem um pouco melhor o que é o lamento, o que é que está acontecendo, né? A Escritura, tanto em Levítico 26 quanto em Deuteronômio 28, nós vemos o modo como Deus diz às pessoas que Ele abençoaria aquele que desse ouvido à sua voz e obedecesse. É assim que Deuteronômio diz. E Levítico também, Deuteronômio 28 e Levítico 26. Se nós atentamente ouvirmos a voz do Senhor e obedecermos, diz o texto, Ele vai nos abençoar em tudo. O texto de Deuteronômio, os primeiros 14, 15 versículos, são simplesmente maravilhosos, irmãos. Ele descrevendo como a bênção de Deus vai nos alcançar. A impressão que dá, inclusive, é que, ouvindo a voz do Senhor, as bênçãos dele vão nos seguir, vão andar atrás de nós constantemente. Então, até o versículo 14, ele diz como vai ser abençoado aquele que servir ao Senhor, aquele que for fiel a Deus, aquele que der ouvidos à voz do Senhor. Em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, ele diz assim: Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus,
tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje lhe ordeno, o Senhor seu Deus exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvir, você vai ser exaltado. E aí diz o versículo 15: porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas essas maldições. E ele prossegue desde o versículo 16 até o versículo 68. Até o 68, ele prossegue esclarecendo como será amaldiçoado aquele que não der ouvido à voz do Senhor. Então, o crente, aquele que cria em Deus, o filho da aliança no Antigo Testamento, ele encarava o seu sofrimento prioritariamente como algo que ele fez contra Deus. Nós vemos isso, por exemplo, espelhado em todo o livro de Jó, né? Os amigos de Jó, quando chegam para consolá-lo, o que eles deixam claro para Jó, irmãos, e que hoje, inclusive, nós dizemos, não, isso não é o correto, mas inúmeras vezes nós não estamos olhando com as lentes daquela época, da teologia daquele tempo. Os amigos de Jó estão refletindo muito do que está aqui, muito daquilo que eles entendiam. E eles diziam, Jó, você está passando por tudo isso porque você fez algo de errado. Em algum lugar, você já viu o justo sofrer? Você já viu alguém que serve a Deus, que dá ouvidos à sua voz, passar por tudo que você passa? Chega no final do livro de Jó, e Deus esclarece para os amigos de Jó, e inclusive os repreende, e esclarece para o próprio Jó, que também pensava assim. Se nós olharmos o livro de Jó, todo ele, o que Jó faz constantemente é dizer assim, Senhor, me diga onde eu errei, me diga por que eu estou passando por isso. E Jó começa a enumerar, irmãos, tudo que ele fez de bom. Ele diz, olha, se alguém bateu na minha porta pedindo alguma coisa e eu mandei embora de mãos vazias, está ótimo, eu entendo tudo que eu estou passando. Se alguma vez aconteceu isso, eu entendo, não tem problema. O que eu estou passando, eu devia estar passando mesmo. Então Jó deixa muito claro, irmãos, que ele também pensava dessa forma. E aquilo que acontece com Jó é o modo em que Deus ensina a Jó, a seus amigos e a nós, que não era exatamente dessa forma. Tanto que no final do livro, Jó diz assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó, inclusive, chega a dizer, eu me abomino no pó e na cinza. Ele diz, rapaz, como é que eu podia, em algum momento, me achar justo? Como é que eu podia, de alguma forma, imaginar que eu não poderia passar por essas coisas por conta do modo como eu vivo? Ele diz, eu me abomino, eu me repreendo no pó e na cinza. Esse era o entendimento. Por isso a gente encontra tantos salmos de lamento, aonde o salmista expressa o descontentamento dele com a sua infelicidade, com o seu infortúnio, com os problemas que eles estão enfrentando, né? E existem muitos e muitos salmos, irmãos, de lamento. Um deles é o Salmo de número 22. Deixa eu ler um pedacinho para vocês. Salmo 22, versículo 1, o texto diz assim, Deus meu, por que me desamparastes? Porque se acham longe de mim, de minha salvação, as palavras do meu gemido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Ou seja, o salmista lamenta a sua condição diante de Deus. E por que é que muitas vezes ele não entende o que está acontecendo? Porque ele imagina, eu sou fiel ao Senhor, eu não tenho quebrado a aliança, eu não tenho desobedecido. De algum modo ele tinha aquela sensação de que cumprindo aqueles rituais, ele deveria apenas ser abençoado. Ele não deveria enfrentar doenças, não deveria enfrentar enfermidades. Uma característica dos salmos de lamento é que eles expressam a sua tristeza, o seu descontentamento, mas eles também expressam a confiança em Deus que restaura. O Salmo 22, versículo 3, ele diz, contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. Vejam como é que ele expressa, né? Ele diz logo no começo, Deus, por que é que o Senhor me desamparou? Ele se sente desamparado, é isso que ele está dizendo. Mas no versículo 3 ele diz, eu sei que não é assim,
porque o Senhor é santo. Os nossos pais confiaram no Senhor e o Senhor os livrou. Um dos salmos de lamento mais tristes da Bíblia é o salmo de número 88. Eu até conversava com o Danilo e dizia a ele que valia a pena ainda comentar sobre esses salmos com os irmãos. É um salmo longo, são 18 versículos, e a gente quase não vê esperança no salmo 88. O salmista, irmãos, conta o modo como ele está sofrendo, e está sofrendo muito, muito mesmo. A partir do versículo 4, salmo 88, a partir do versículo 3. Pois a minha alma está cheia de angústias, e a minha vida já se aproxima da morte. Sou contado como os que descem ao abismo. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, pois foram abandonados pelas tuas mãos. Puseste-me na cova profunda, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Vejam como é que ele expressa o modo que ele se sente. Ele se sente doente, triste, abatido, deprimido e abandonado por Deus. Nós encontramos muitos e muitos salmos desses na Escritura. E algo que fazia parte, o que motivava muito os salmistas a fazerem isso, era esse sentimento de que, Senhor, talvez eu tenha quebrado alguma parte da aliança. Talvez eu tenha descumprido algum dos teus mandamentos para eu estar passando por esse tipo de coisa. Então, entre esses salmos de lamento, nós encontramos pelo menos 7 que são classificados não apenas como salmos de lamento, mas como salmos penitenciais. O salmista se coloca diante de Deus, lamenta a sua condição e confessa o seu pecado. O salmo que nós lemos no começo da nossa reunião, o salmo número 32, é um dos que deixa isso mais claro. Davi diz, olha, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos secaram. A minha alma ficou como se estivesse no deserto. Ele conta que parte do que ele está passando, ele entende que parte do que ele está passando é por conta dos seus pecados. Isso acontece também no Salmo 38, que também está atribuído a Davi. Diz logo no começo aí, Salmo de Davi em memória. Ele contando aquilo que ele está sentindo. Davi foi um homem que passou muitas aflições, irmãos. Muitas mesmo, muitas aflições. E algumas vezes, essas aflições, ele entendia, isso era uma avaliação que ele estava fazendo, era por conta de seus pecados. E quando eu digo que ele entendia, eu não estou querendo desmentir Davi, não. Eu estou dizendo que ele estava falando sobre ele mesmo, e que ele podia fazer isso. Quando você passa por uma determinada situação, sofre alguma coisa, você pode fazer esse tipo de avaliação. Eu posso fazer esse tipo de avaliação. Eu estou passando por isso porque eu pequei. Eu sei o que eu procurei. Eu sei o que eu fiz. Tem coisas que são mais explícitas, né? Nós estamos dirigindo o carro novo, caro, dos sonhos que a gente queria comprar, mas extremamente preocupado com o preço do combustível. E que a prestação do carro não está paga ainda. E a gente, inúmeras vezes, não consegue encontrar alegria e contentamento em desfrutar do carro dos sonhos, porque a gente sabia que não tinha como ter, que se tivesse um pouquinho de juízo, de sensatez, não compraria o tal do carro. Mas aí comprou, se endividou, a prestação é alta e agora bate o desespero por causa do combustível. A pessoa está andando no carro de 150 mil reais, mas preocupado com os 7 do combustível. E não é porque o combustível está excessivamente caro, não para quem acabou de comprar um carro de 150 mil, mas é porque ele sabe que ele não tinha condições de pagar, ele não tinha condições de pagar a prestação e agora ele não tem condições de pagar também o combustível. Alguns momentos são muito claras essas coisas, né? A pessoa se angustia, fica se sentindo mal, porque está vendo as contas vencerem, se acumularem, e ele sabe que é por causa de um pecado que ele cometeu. Ele foi ambicioso, ele foi ganancioso, ele foi cobiçoso. Ele cobiçou algo que ele não podia ter. Ele não podia ter aquele bem, ele não podia ter aquele patrimônio, ele não podia ter um apartamento de 5 quartos virado para o rio. Agora ele tem, a prestação custa uma fortuna e o condomínio 5 mil reais.
Aí ele fica desesperado, querendo oferecer o apartamento para alguém morar de graça, para ver se paga o condomínio. Porque nem o condomínio ele consegue pagar. E ninguém quer. Quem é que quer ir para um lugar onde ele vai pagar 4, 5 mil só de condomínio? Nem de graça, irmãos. Se der um negócio desse a mim, eu não quero, a não ser que a pessoa pague o condomínio. Então, algumas vezes, isso fica muito claro para nós, que nós estamos enfrentando determinadas tristezas e sofrimentos por conta do nosso pecado. Mas isso é um tipo de avaliação que só nós devemos fazer. Nós não deveríamos fazer esse tipo de avaliação sobre a vida de outra pessoa. A gente não devia estar fazendo esse tipo de coisa, né? Não, fulano de tal está passando por isso porque ele cometeu determinado pecado. É por isso que ele está vivendo dessa forma. A não ser quando isso é algo muito nítido. A pessoa está viajando, a pessoa sofreu um acidente de carro porque estava trafegando na contramão. Está muito nítido, ninguém nem precisa discutir que ele colidiu, que ele bateu, que ele causou um acidente porque ele estava cometendo um pecado, estava trafegando na contramão. Mas fora isso, não dá para a gente avaliar a vida de outra pessoa. Não, fulano não para em emprego, é porque é um pecador. Fulano vive doente, é porque vive desobedecendo a Deus. Esse tipo de avaliação, eu e você podemos fazer sobre a nossa vida, não sobre a vida de outra pessoa. É isso que Davi faz em alguns salmos. Ele faz isso no Salmo 32, ele faz isso no Salmo 51, ele faz isso no Salmo 38. Ele está declarando que ele entende que ele pecou de alguma forma, que ele desobedeceu a Deus, e por isso ele está enfrentando diversas consequências. O Salmo 38, por exemplo, irmãos, mostra o quanto ele está sofrendo em diversas áreas de sua vida. Os versículos 1 e 2, ele deixa claro, que ele está lamentando, que ele está clamando a Deus que não o castigue mais. Versículo 1 ele diz: não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Ele entende que o que ele está passando vem de Deus. Ele entende, olha, isso provém de Deus. Ele entende que Deus é soberano, que Deus é Senhor, que Deus tem o controle de tudo. E aquilo que ele está passando vem diretamente das mãos de Deus para a vida dele. E como é que ele sente isso? Ele sente isso como sendo castigado, como alguém que aponta flechas e o perfura, e o machuca, e o fere. Ele completa o versículo 2, dizendo, e a tua mão recai sobre mim. A ideia aqui, irmãos, é realmente de alguém que tem uma clave, que tem um bastão, que tem alguma coisa e que fica batendo no outro. É assim que ele se sente. Senhor, o Senhor está me atingindo com as suas flechas e ainda chegando perto de mim e me esmagando, e me batendo, e me ferindo mais. E ele diz o que é que isso causa nele, Versículo 3, ele diz, olha, não há parte sã na minha carne. Ainda no versículo 3, não há saúde nos meus ossos. Versículo 5, tenho feridas que cheiram mal e estão cheias de pus. Versículo 7, os meus lombos ardem e não há parte sã na minha carne. Versículo 10, o meu coração bate acelerado, faltam-me as forças e a luz dos meus olhos, até essa me deixou. Ele está passando por alguma enfermidade, irmãos, muito grave, muito séria e sistêmica, A impressão que dá é que não é algo que acontece, por exemplo, não é uma dor no braço que ele está sentindo, não é uma enxaqueca, que é uma coisa que vem perdurando já há algum tempo. Ele não está com uma dor no nervo ciático, e aí sente a perna doer, ou coisa parecida. O que ele expressa aqui, o modo como ele fala, ele se sente muito enfermo em todo o seu corpo. É preciso também que eu e você entendamos que nós estamos falando de uma literatura poética, tá? Nós não estamos estudando uma narrativa, Nós não estamos como estávamos em Samuel. Então a gente precisa entender que o modo como ele escreve poesia é diferente do modo de escrever narrativa.
Mas o que ele está deixando claro para a gente com tudo isso? Não há parte sã na minha carne, não há saúde nos meus ossos, tenho feridas que cheiram mal, estão cheias de pus, os meus lombos ardem, não há parte sã na minha carne, o meu coração bate acelerado. O que ele está dizendo é: eu estou muito mal, eu estou extremamente mal, não é pouco não, eu estou sofrendo muito. O versículo 7, uma tradução mais literal, né, quando ele diz os meus lombos ardem, uma tradução mais literal do texto seria dizer: olha, a carne por baixo das minhas costelas está tostada. É esse o sentimento que ele tem, que a musculatura dele, nas costelas dele, estão tostadas. Dá para imaginar a dor que ele está sentindo, o que é que ele está passando para se expressar dessa forma. E ele entende que isso é por causa do pecado dele. Diz o versículo 3, não há saúde nos meus ossos, e ele completa, por causa do meu pecado. Versículo 5, eu tenho feridas que cheiram mal, estão cheias de pus, e aí ele completa, por causa da minha insensatez. Ele reconhece, irmãos, ele reconhece que ele está sofrendo por conta de pecados que ele cometeu. E esse pecado, essas consequências, afligem não apenas o seu corpo, mas aflige também a sua alma. Versículo 6, ele diz: sinto-me encurvado e abatido, ando de luto o dia todo. Versículo 8, estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por causa do desassossego do meu coração. Não é apenas o corpo dele que está doendo, mas a sua alma está angustiada, a sua alma está abatida. Irmãos, é muito ruim quando nós temos uma dor, né? Quando nós temos uma doença, algo que nos aflige. Isso é muito ruim. Mas isso se agrava quando nós temos a sensação de que nós causamos isso de alguma forma. De que nós poderíamos ter evitado isso. Algumas pessoas não podem comer pimenta, por exemplo. Mas ela adora pimenta. E quando eu digo adora, não é a força de expressão, não. É que ela adora mesmo. Ela, inclusive, está disposta a sofrer no corpo as consequências de experimentar a pimenta, né? Ela adora a pimenta. E ela sente dores, e o estômago dói, e ela se sente incomodada, e às vezes passa dias se sentindo mal. E nesse processo, não é apenas o corpo dela, mas a própria alma acaba se tornando aflita porque ela fica se martirizando, com razão, dizendo: rapaz, fui eu que comi a pimenta. Por que eu fui fazer esse negócio? Por que eu comi aquele negócio? Por que eu fiz isso? Olha o que é que eu causei agora. Olha o que é que eu provoquei a mim mesmo. Davi percebe que não é apenas o seu corpo, mas também a sua alma está muito aflita, muito abatida por causa do que ele fez, né, por causa do seu pecado. Ele expressa então, a partir do versículo 11, que isso também prejudicou o relacionamento dele com as pessoas. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha desgraça e os meus parentes ficam longe. As pessoas estão vendo a minha situação e simplesmente se afastaram. Não estão aqui perto de mim. E isso é uma coisa que nos deixa mais triste ainda. Ele está com o corpo doendo, ele está com a alma em desassossego e não tem uma pessoa por perto. Não tem alguém que possa ajudá-lo, que possa compartilhar a dor com ele, que possa conversar com ele um pouco. Aqueles que se aproximam, diz o versículo 12, armam ciladas contra mim, os que tramam tirar minha vida, os que me procuram fazer o mal, dizem coisas perniciosas e imaginam engano o dia todo. Os amigos e parentes se afastam. E aqueles que querem fazer o mal, esses são que se aproximam dele. A situação de Davi, irmãos, é muito, 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 muito difícil. Não é pouco, não. Ele está sofrendo muito, ele está extremamente angustiado por tudo que está acontecendo. Ele está muito angustiado por tudo que está acontecendo. E ele não tem forças sequer para discutir, para dizer alguma coisa. É isso que ele fala no versículo 13. Mas eu, como um surdo, não ouço.
e qual mudo não abro a boca. Sou como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Há dois motivos, irmãos, para ele se entender dessa forma. Primeiro, porque ele se sentia extremamente fraco, extremamente abatido. Ele não tinha força nem para discutir com aquele que quisesse afligi-lo. Nem para isso ele tinha força. Mas há um outro motivo também para ele ficar calado. Diz o versículo 15: Pois em ti, Senhor, espero. Tu me responderás, Senhor, Deus meu. Ele diz, eu espero no Senhor. Eu vou esperar no Senhor. Porque eu dizia, o versículo 16, não deixes que eles se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé, pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre diante de mim. Ele diz, Senhor, eu espero em ti. Eu não quero dizer nada, eu não tenho o que falar, eu espero em ti. A atitude, irmãos, que o salmista tem é muito sábia mesmo. Eu acho que a ideia de que nós temos dois ouvidos e apenas uma boca, e de que talvez nós devêssemos falar pelo menos metade do que a gente ouve, né? Fazendo uma conta aí rápida, né? Talvez funcione. Em especial quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos com dor. Em especial, quando nós estamos sofrendo, estamos com dor, irmãos, inúmeras vezes, nós não falamos com lucidez. Inúmeras vezes. A gente está afetado. Literalmente, a gente está afetado, a gente não consegue raciocinar direito, a gente não consegue pensar direito. Eu vejo muito isso em discursos, quando às vezes duas pessoas discutem, né? Uma falando sobre a outra, e aí uma ofende a outra, e na realidade elas acabam destacando aquilo que há de errado. Por exemplo, digamos que um dos cônjuges, né? Um deles, qualquer um deles, às vezes deixa o sapato no meio da sala. O outro cônjuge, às vezes, vai, pega e guarda. Às vezes é aquele que deixou, que depois vai lá, pega e guarda. Só que em um determinado momento, quando os dois estão discutindo, chateados por alguma coisa, aquele que pegou o sapato e que não deixou, né? Aquele que só foi pegar o sapato, vai olhar para o outro e dizer, você vive deixando seus sapatos espalhados, e sou eu que cato o tempo todo. O outro que deixa, e que de vez em quando vai pegar, vai olhar e dizer, não, você não está falando a verdade. Eu deixo, mas eu pego. E não chega a um consenso, porque na realidade o problema aí não é uma questão objetiva, se o sapato foi pego ou não. A questão aí é a raiva. Porque o que os dois estão dizendo, irmãos, está certo. Os dois estão dizendo algo certo. Algumas vezes aquele que não deixou foi lá, pegou o sapato e guardou. Algumas vezes aquele que deixou foi lá, pegou o sapato e guardou. Os dois já fizeram isso. Só que no momento em que os dois estão discutindo, estão afetados emocionalmente, ninguém quer saber se o outro fez também. Ele só quer saber de ter razão. Não, você deixa o tempo todo, e sou eu que pego. E o outro nem sequer imagina, ele nem naquela hora quer dar ouvidos que é verdade isso também. Ele só faz dizer, não, não é não, eu que pego, eu deixo, mas logo depois eu vou lá e pego. Entendem que o problema não é o sapato, mas é o quanto os dois estão chateados e com raiva. O salmista tem uma atitude muito sábia. Ele diz, eu vou ficar calado. Eu estou com dor no corpo, eu estou com dor na alma, meus amigos se afastaram de mim, os que se aproximam só querem o meu mal. É melhor não dizer nada. É melhor simplesmente ficar calado. Eu acho que isso é um bom conselho, irmãos, para a gente, viu? Isso é um bom conselho. Se você perceber que suas emoções estão afetadas, e isso acontece com todos nós, não tem quem não se sinta assim em algum momento, é melhor ficar calado. É melhor não falar, porque talvez a gente não vá conseguir dizer toda a verdade. Talvez a gente vá apenas ofender o outro e não vá deixar claro aquilo que é a verdade. Nesse exemplo que eu dei, se os dois estivessem calmos, talvez um dissesse assim, rapaz, às vezes você deixa e eu tenho que pegar o sapato para não ficar no meio da sala.
e o outro dissesse: é verdade, eu nem sempre consigo pegar. Às vezes eu deixo, eu pego, mas às vezes eu esqueço. Às vezes quando eu vou lá, você já fez isso. Mas isso só acontece quando há paz. Quando não há, ninguém pensa nisso. Ninguém pensa, irmãos, ninguém raciocina. É por isso que eu acho que o salmista tem uma atitude muito, muito sábia. Ele diz: rapaz, eu sou como quem não ouve e em cujos lábios não há réplica. Eu vou ficar calado. Tudo que eu estou sentindo, o que eu estou passando, o ideal é que eu fique calado. Principalmente porque eu espero em Deus. Eu sei que é o Senhor quem vai me responder. Há pessoas que estão esperando, estão confiando que eu vou tropeçar. Mas ele diz no versículo 18: eu confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. O que ele está fazendo, irmãos, é dizendo: Senhor, eu estou tentando consertar. Eu estou tentando voltar atrás, eu estou confessando a minha iniquidade, eu estou suportando a tristeza por causa do meu pecado. Irmãos, a gente precisa aprender a fazer isso. A gente precisa aprender a suportar a tristeza por causa do nosso pecado. Se a gente pecou, se a gente errou, se a gente ofendeu de alguma forma, se a gente fez algo que não devesse fazer, e isso provoca tristeza em alguém, e isso faz com que haja determinadas consequências, a gente deveria entender que é assim, não tem como ser diferente. Não adianta a gente só chegar para a pessoa e dizer assim: você tem a obrigação de me perdoar. E ela tem mesmo. E ela tem mesmo. A pessoa tem a obrigação de perdoar. Mas eu não estou tratando da pessoa, eu estou tratando da gente. O que eu estou dizendo é: não adianta dizer assim, tá certo, eu errei, mas e daí, quem não erra? E aí já começa uma briga com o outro. Tem coisa pior do que isso? A pessoa admite por 30 segundos, às vezes menos, de que ela realmente erra, e depois por 30 minutos, ela briga e aponta o erro do outro. Foram 30 segundos de reconhecimento. Mas agora 30 minutos para dizer: não, e você isso, e você aquilo, e você aquilo outro, e você aquilo outro. É verdade, eu fiz, mas e você aquilo, aquilo, aquilo. Entende? Eu acho que a gente precisava entender isso. Não adianta estar simplesmente só acusando. O que a gente precisa é entender que o nosso pecado, algumas vezes, vão provocar esse tipo de problemas, esse tipo de dor, de tristeza, e que nós precisamos, por um tempo, suportar esse tipo de sofrimento. Eu não estou dizendo, irmãos, se o outro está certo ou não. Eu não estou discutindo isso, porque talvez você possa dizer assim: não, mas eu ofendi meu esposo, eu ofendi minha esposa há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, há 2 anos atrás. E até hoje ele arrasta isso, que nem um fantasma carregando corrente pelo meio da casa, fazendo barulho sem deixar ninguém dormir. Eu não estou dizendo que a pessoa está certa em agir assim. Está errada, ela devia perdoar mesmo. Deveria perdoar como essa pessoa quer ser perdoada. Mas se eu e você que erramos, se eu e você que pecamos, não reconhecermos, ficarmos agora lutando o tempo todo com o outro, não vai melhorar a situação também. Não vai, de jeito nenhum. Versículo 21, ele expressa a sua esperança no consolo de Deus, né? Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim, apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. É uma das características dos salmos de lamento, né? Eles, em algum momento, muitas vezes no final do salmo, ele expressa a sua confiança em Deus. Ele diz: Senhor, eu tenho passado isso, eu tenho passado aquilo, eu tenho sofrido muito, mas eu confio no Senhor. Eu confio em Ti. Algo que é muito importante a gente entender também é que lamento, irmãos, é diferente de murmuração. São coisas diferentes. Uma coisa é você lamentar diante de Deus porque você perdeu a casa, porque você bateu o carro, porque você tropeçou e quebrou o dedo do pé, ou coisa parecida. Uma coisa é você lamentar isso diante de Deus.
Dizer, Senhor, o Senhor sabe como eu estou triste. Eu queria viajar amanhã, não vou poder, porque eu tropecei, eu quebrei o pé, eu quebrei a perna, aconteceu alguma coisa. Eu planejava construir isso, eu planejava comprar aquilo, mas numa hora de pouco juízo, eu acabei comprando um computador que eu tinha um sonho de comprar e que custava muito dinheiro e agora eu não posso mais comprar aquilo que eu vinha planejando. Uma coisa é a gente lamentar diante de Deus por algo que nós estamos sofrendo. Outra coisa, irmãos, é a gente murmurar, é a gente agora parar e dizer, mas não é possível não, Deus deve estar de brincadeira comigo. Com a viagem acertada, com tudo pronto, aí eu tropeço e quebro a perna. Quanto dinheiro eu vou perder com isso? Entenda que o sentimento de murmuração, de reclamação, é bem diferente do sentimento de lamento. Alguém que lamenta, ele está expressando a sua tristeza diante de Deus e reconhecendo que Deus é Senhor de tudo, que Deus é poderoso, inclusive, para livrá-lo daquela situação. Ele está chorando, irmãos, a sua tristeza, o que é legítimo, o que é necessário, o que é importante. Seria uma loucura você quebrar a perna e começar a sorrir e a cantar. Que coisa maravilhosa, eu quebrei a perna. Que coisa linda, eu não vou mais viajar, eu perdi o meu dinheiro. Que coisa maravilhosa. Isso seria loucura. Não seria, a gente ia dizer que a pessoa está louca, ela está alegre porque ela quebrou a perna. Não faz o menor sentido. Quando algo triste acontece com a gente precisa lamentar, chorar mesmo. É algo triste que aconteceu. A gente não deveria chegar nunca para alguém e dizer assim, não chore não, não se preocupe não. Mais Deus tem Deus para dar do que o diabo para tomar. Já viram esse ditado? Assim, não chore não se preocupe não. Vão-se os anéis, mas ficam os dedos. Como não chore não? Eu sei que os dedos ficaram, mas eu queria que os anéis estivessem aqui. Eu não queria perder os anéis também não. Eu queria que tudo tivesse aqui. Como é que eu não vou chorar? Entendem que não faz sentido você dizer para alguém não chorar no momento de tristeza? É a mesma coisa que você bater na criança e dizer, engula o choro. Como que você vai engolir o choro? Vá, me diga, como é que isso vai acontecer? Você está me batendo e ainda é para eu não chorar? Ainda é para eu ficar quieto? Entendem, irmãos? Então, assim, na hora que as coisas tristes acontecem, ruins acontecem, é hora de chorar mesmo, é hora de lamentar, é hora de se entristecer diante de Deus. É hora de dizer, Senhor, o Senhor sabe a tristeza que eu estou. Eu estava com tudo planejado para viajar com minha família, mas eu quebrei a perna e as nossas férias agora foram frustradas. A gente não vai poder viajar, a gente não vai poder aproveitar o que a gente queria. Pior do que isso, eu vou ter que passar não sei quantos dias com a perna cheia de pino aqui em cima da cama, sem poder me movimentar direito. É legítimo, é natural, é normal que a gente se entristeça, que a gente lamente por essas coisas. O que não é normal é estar dando pulos de alegria, porque perdeu, porque sofreu. Não é normal. Mas é diferente, irmãos, da gente estar praguejando, da gente estar dizendo, está vendo, eu sabia. Não, eu sabia. Quando eu planejei essa viagem, eu sabia que não ia dar certo. Tudo comigo é assim. Tudo comigo é assim. Não adianta não eu sonhar com alguma coisa. Não adianta não eu querer alguma coisa boa que vai dar errado. Isso é murmuração. Isso é reclamação. É bem diferente de lamento. Aquele que reclama, irmãos, ele está apontando o dedo para Deus e dizendo, o senhor não devia ter feito desse jeito. O senhor devia ter feito de outra forma. Eu não planejei a viagem, o senhor não sabia disso. Então o senhor não devia ter deixado eu quebrar a perna. Esse é o murmurador. Esse é alguém que quer tomar o lugar de Deus. Que quer dizer, Senhor, o teu plano está errado. O que está certo era o meu. Que eu faço há mais de um ano de viajar com a minha família. O meu plano é que está certo, não é o seu. Esse é o murmurador. Aquele que lamenta, ele chora diante de Deus. Senhor, o Senhor sabe que eu queria viajar. O Senhor sabe que eu queria estar com a minha família. O Senhor sabe que eu planejei essa viagem há muito tempo. Planejei esse tempo em família há muito tempo. Mas não foi possível acontecer. Isso é triste. É diferente da gente estar discutindo com Deus, da gente estar praguejando, da gente estar reclamando o tempo todo, da gente estar se fazendo de vítima, né? Eu acho que uma das coisas que mais acontece com o murmurador é esse processo de vitimização. O murmurador se sente uma vítima, irmãos.
Na cabeça dele é sempre assim. Isso só acontece com ele. E ele não percebe que está só acrescentando mais um pecado, se fazendo de vítima do destino, de Deus, das pessoas, ou de seja lá mais o que for. Há um Deus no céu que controla todas as coisas. O salmista diz: não me desampares, Senhor. Apressa-te em socorrer-me, porque o Senhor é a minha salvação. Aquele que lamenta, ele pede a Deus que alivie as dores, o sofrimento, mas ele reconhece a soberania de Deus em tudo aquilo que faz. Nosso maior exemplo é o próprio Senhor Jesus, que no Getsemane tem a sua alma angustiada, e angustiada até a morte. Até a morte. Não era pouca a angústia que ele estava sentindo. E ele expressa, ele lamenta diante de Deus. Ele diz: Senhor, se for possível, passe de mim este cálice. Mas se não for, que seja feita a tua vontade. O Senhor Jesus foi aquele que sofreu, irmãos, sem nenhum tipo de pecado. O salmista e diversos outros atores aqui do Antigo Testamento, eles tinham a impressão de que talvez não merecessem o que estavam passando. Só quem não merecia era o Senhor Jesus. Ele não merecia, de verdade. Mas ele sofreu, mas ele passou. Eu e você, se tivermos doenças por toda a nossa vida e problemas, não é nada diferente daquilo que qualquer ser humano pode enfrentar nesse mundo, porque nós somos pecadores. Na realidade, irmãos, o fato de termos saúde, o fato de termos um emprego, o fato de podermos ter a vida que nós temos, isso é que é estranho. Isso é que é anormal. Nós, como pecadores, sermos tão cuidados por Deus. Termos saúde, família, filhos, um emprego, podermos sonhar em viajar, em conhecer, em comprar as coisas que nós gostamos. Nós somos pecadores, nós não merecemos essas coisas. Nós merecemos a angústia de alma que o Senhor Jesus enfrentou no Getsemane. É isso que nós merecemos. Mas Ele enfrentou por nós, para que a gente não passe mais isso. Então, se hoje a gente tem alegria, se hoje a gente tem contentamento, se hoje a gente é abençoado, é apenas por causa do que Ele passou por nós, por causa do que Ele enfrentou. E por causa do que Ele enfrentou, irmãos, nós somos abençoados não apenas aqui no mundo, mas nós seremos abençoados eternamente. Eternamente abençoados. Eternamente, e se você tem dúvida disso, eu queria esclarecer, nós vamos manter nossa memória eternamente no céu, na nova terra, por toda a eternidade, nós vamos lembrar daquilo que Deus fez por nós neste mundo. E vamos contar isso um ao outro. E vamos dizer: rapaz, eu errei muito, eu falhei muito, mas o Senhor me deu filhos lindos, saudáveis, que nunca tiveram problemas, que cresceram muito bem. O Senhor me deu saúde, o Senhor me deu emprego, o Senhor cuidou de mim de uma forma que eu nem consigo imaginar. Nós vamos passar a eternidade, irmãos, cantando os grandes feitos do Senhor em nosso favor. Nós vamos passar a eternidade olhando para os furos nas mãos de Cristo e lembrando que é por causa daqueles furos, por causa daquelas feridas, por causa das angústias que Ele passou, que nós estaremos ali no céu, sem nunca mais experimentar nenhum tipo de angústia. Não é porque nós somos bons, irmãos, não é porque nós somos justos, mas é porque Ele é. Ele é bom, Ele é justo e Ele sofreu em nosso lugar. Então nós vamos eternamente desfrutar da bem-aventurança de estarmos no céu, de termos as nossas lágrimas, todas elas enxutas, de termos todo o pranto cessado, o pranto vai parar, não vai haver mais nenhum tipo de tristeza. Nós nunca mais vamos lamentar no céu, nunca mais. Lá nós vamos apenas adorar, louvar. Não vai haver mais lamento. Lamento é algo que caracteriza a nossa vida aqui. E como eu já disse, não é pecado lamentar, irmãos. Pelo contrário, eu acho que é legítimo. É legítimo lamentarmos a nossa tristeza diante de Deus e declararmos a sua soberania. Pecado é murmurar. Pecado é reclamar.
Pecado é não aceitar aquilo que Deus pode fazer, porque Ele é Deus. Ele tem todo o direito de fazer o que quiser com a nossa vida. Vamos orar então e agradecer ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, porque ficou registrado na Escritura que o pecado provoca dor e que nós deveríamos fazer escolhas melhores se queremos evitar dor e tristeza. Nos ajuda, Deus, no nome de Jesus. Controla a nossa boca, controla a nossa língua, controla, Senhor Jesus, nossos instintos. Inúmeras vezes estamos sofrendo porque comemos demais, porque somos linguarudos demais, porque cobiçamos coisas que não deveríamos, porque gastamos nosso dinheiro de forma incorreta. Tenha misericórdia, Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, nos orienta, nos dá a tua graça, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Ajuda-nos a falarmos menos, a reclamarmos menos, a cobiçarmos menos, a querermos menos ter as coisas e comprar as coisas. Tenha misericórdia, nos ajuda, Deus, no nome de Jesus. Ajuda-nos também a sermos gratos ao Senhor pelo teu cuidado. Nós agradecemos pela morte de Cristo na cruz, pelo que Ele fez por nós e porque Ele enfrentou um sofrimento e uma angústia que nós não vamos sofrer nunca mais, porque o Senhor Jesus experimentou isso em nosso lugar. Por isso nós não vamos sofrer eternamente. E nós agradecemos ao Senhor por isso, Pai, no nome santo de Jesus. Amém.